Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Hoje continuamos a nossa leitura no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Como de costume, estamos lendo na Nova Versão Internacional e o texto diz o seguinte: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E estes tapavam todos os poços que os servos de Abrão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abrão, os quais os filisteus fecharam depois que Abrão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Dê-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor, e ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque em Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: Por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: Façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam.
Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Eles amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Nós temos aqui um desdobramento da vida de Isaque e nós vemos pontos um tanto que contraditórios na vida desse grande homem de Deus. Havia fome naquela terra. Várias vezes a questão da fome aparece e aparece sempre, pelo menos uma vez em cada patriarca. Abraão teve essa experiência, Isaque está tendo essa experiência e mais para frente Jacó também o terá. Diferente de Abraão, que por causa da fome ele foi para o Egito, Isaque recebe a ordem de Deus para que ele ficasse um pouquinho mais naquela terra, mesmo diante da fome, porque Deus o abençoaria. O propósito de Deus é abençoar Isaque. Como o propósito de Deus é abençoar a cada um de nós, porque Deus é bom e a bondade de Deus é o seu favor em nos abençoar, em nos causar o bem. Mesmo diante de situações como aqui a fome, ou situações difíceis que acontecem dentro do nosso cotidiano, às vezes Deus permite que isso aconteça para que mais para frente isso tudo, essas experiências possam gerar bênção em nossas vidas. Nós às vezes precisamos ter paciência, resiliência e confiar no Senhor. E parece que essa era a tônica de Isaque. Ele ficou em Gerar, mas ele teve um conflito naquela região. Deus falou que ia confirmar a aliança, tudinho certo. Muito tempo em Gerar, mas só que Isaque era gente como a gente. E ele pecou justamente no mesmo pecado que Abraão havia cometido. Rebeca era lindíssima. E mesmo em idade mais avançada, Isaque pediu para que Rebeca dissesse que ela não era sua mulher, mas sua irmã. O texto diz claramente que ele teve medo de morrer por causa da beleza de Rebeca. E isso trouxe consequências sérias, porque um dia o rei de Gerar, Abimeleque, não é o Abimeleque da história de Abrão, talvez fosse o filho ou o neto daquele Abimeleque, e Abimeleque é o título real do rei de Gerar, ele estava vendo do alto e viu Isaque e Rebeca, nas versões antigas, brincando, ou aqui na NVI, acariciando. Isaque estava acariciando Rebeca de uma maneira que não é uma carícia de um irmão por uma irmã. Talvez umas carícias mais quentes, uma carícia mais marital. Abimeleque fica transtornado, manda chamar Isaque e diz o seguinte: olha, você fez algo muito mal, porque você poderia ter trazido desgraça ao nosso povo, uma vez que qualquer homem poderia ter violentado sua mulher Rebeca. Isaque, que era o justo, aquele que confiava, ele teve um momento de fraqueza. E não confiando em Deus, a sua atitude gerou também transtorno para outras pessoas. E é sempre assim, meus amados irmãos. Quando nós não confiamos em Deus, quando nós tememos mais as circunstâncias do que no favor desse Deus que nos sustenta mesmo em tempos de fome, você acha que Deus não ia sustentar e proteger a vida de Isaque? Mesmo Isaque passando por essa situação, e esse Deus que já estava protegendo Isaque nessa situação de fome, Isaque não confiou em Deus. E isso gerou mal para ele e um mal para aqueles que estavam ao seu lado. Esse é o efeito nefasto do pecado. Não traz desgraça só para mim, mas potencialmente pode arruinar a vida daqueles que estão junto conosco. E eles acabam saindo dessa situação. Abimeleque adverte para que ninguém toque nesse casal. E a história continua agora falando do sucesso de Isaque naquela terra. A partir do versículo 12 diz que Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o
abençoou. Deus havia falado, ó, fica um pouquinho mais nessa terra que eu vou te abençoar. E essa bênção começou a ficar visível não apenas para Isaac na sua conta bancária, mas as pessoas ao seu derredor começaram a ficar com inveja. Isaac cavava um poço e o que eles faziam? Iam lá tampar. Os poços que Abraão, pai de Isaac, havia cavado em Gerar também vieram tampar. Várias vezes isso vai acontecendo. O povo de Gerar, das imediações, ficou com inveja de Isaac e numa tentativa até de desestimulá-lo a ficar lá, eles começaram a tapar os poços. E poço após poço, Isaac ia cavando e as pessoas iam tapando, mas nós não vemos nenhuma atitude belicosa, violenta, de retaliação de Isaac por parte dele. Não. Se tapava um poço, ele ia, furava outro. De Ezeque para Sitna, de Sitna para Reobote, e em Reobote o pessoal não mais tapou. E depois, uma comitiva do rei de Gerar, do seu conselheiro, do seu comandante do exército, vem visitar a Isaac e propõe um acordo. Lógico que esse acordo era um acordo conveniente ao próprio Abimeleque, porque Abimeleque sabia que Deus estava abençoando Isaac e é melhor ter um acordo com Isaac do que viver em guerra com Isaac. Os tratados da antiguidade eram sempre um tratado de comum proteção e de comum acordo. E eles vêm propor isso. Mas Isaac indaga, olha, vocês me expulsaram de Gerar por causa dos poços e agora vocês querem que eu firme acordo com vocês? Não, disse Abimeleque, nós sabemos que Deus está com você, que Deus está abençoando você. Façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Olha só. Por que tudo isso aconteceu na vida de Isaac? Porque Isaac foi obediente. Foi obediente principalmente à proposta de Deus e à ordem de Deus de estar lá no lugar que Deus queria que ele estivesse. Quando Isaac foi para Seba, o novo poço, Deus havia aparecido para Isaac e confirmado mais uma vez, olha, eu sou o Senhor Deus de Abraão e vou cumprir com você cabalmente tudo o que eu prometi a ele. Isaac agradece a Deus, ergue um altar e é dentro desse contexto que esse tratado acontece. Os habitantes de Gerar sabem que Deus está abençoando Isaac, sabem que Isaac está em crescimento dentro do favor de Deus. E ao propor esse acordo, eles querem ter paz, paz um com o outro. E a tônica da atitude justamente de Isaac é ter paz. Ele não arruma conflito com ninguém, mesmo diante daqueles que estavam dificultando a sua vida, tapando os poços que ele havia aberto, cortando um dos principais recursos e os recursos mais importantes dentro de uma situação desértica que era a água. Isaac simplesmente, ele é um homem de paz. Ele vai furar outro poço. E quando seus adversários vêm falar com ele, propondo um acordo, ele faz o acordo. Ele serve um banquete, ele assina os termos do contrato e do tratado de paz. E essa paz que Isaac tinha era uma paz fiada na confiança de que o Deus de Abraão estava com ele, de que a promessa que Deus fizera a Abraão e que Deus agora estava ratificando em Isaac se cumpriria. Isaac não precisaria tomar nas suas mãos o poder de vingança e pagar na mesma moeda a violência com a qual ele foi assaltado, com a qual ele foi vítima. Não. Ele é um homem de paz. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Veja só. Essa paz é a mesma paz que nós somos convidados a viver dentro do nosso contexto hoje. Jesus disse que os pacificadores seriam bem-aventurados, porque eles seriam chamados filhos de Deus. E essa paz que nós estamos aqui a viver e a promover é decorrente da eterna paz que Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, conquistou para nós em relação
a Deus. Nós precisamos viver a paz de Cristo em nós, justificados, e precisamos ser promotores dessa paz, pacificadores, dentro de um contexto totalmente diferente e avesso à paz de Deus. E nós vemos isso claramente marcado quando, nos últimos versículos, nós temos a história de Esaú. Esaú, com 40 anos de idade, ele casa com mulheres fora do contexto da aliança e causam amargura, conflito em relação aos seus pais. Vai causar conflitos mais para frente em relação ao seu irmão Jacó. Não terão paz nem para a sua descendência, porque Edom vai ser um dos piores adversários e inimigos do povo de Israel. Nós precisamos almejar a paz. A paz que vem muitas vezes ao custo do nosso próprio prejuízo. Nós somos chamados, muitas vezes, a assumirmos a conta do prejuízo para vivermos em paz e sermos testemunhas, como Isaac foi, da grandeza de Deus e do favor do Senhor, que é evidenciado na aliança. Muitas vezes nós não queremos nem assumir o prejuízo e nem sermos homens e mulheres de paz, mas o texto é muito claro. Isaac é um modelo de homem de paz, porque antes ele confiou no Senhor, fiou toda a sua confiança no Deus de Abraão. Embora, num momento ou outro, Isaac também, porque ele é ser humano, ele pisou na bola, fez aquilo com Rebeca e com Abimeleque, mas o saldo na vida de Isaac é positivo, confiança que gera paz, e é isso também o chamado para nós que somos discípulos de Jesus. O Evangelho é a mensagem da paz. O Evangelho quer alcançar aqueles que estão perseguindo cada um de nós ou tapando os poços que nós abrimos. Nós não podemos pagar na mesma moeda, mas como diz as Escrituras, nós precisamos pagar o mal com o bem. Que isso possa ser a realidade dentro dos nossos corações e que nós possamos almejar ser como Isaac e experimentar a graça de um Deus de paz, que promove a paz e que faz com que cada um de nós sejamos testemunhos da sua grandeza, para que quem está ao nosso redor reconheça que é Deus que está conosco e é Deus que está nos abençoando. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e nos vemos no próximo capítulo, permitindo Ele. Tchau, tchau.